Viver bem não é consumir cada vez mais, mas é aprender a saborear melhor. O filósofo estoico Epíteto nos faz uma reflexão, um convite à reflexão, para tratarmos a vida como se fosse um banquete. De aprendermos a saborear cada momento devagar, com calma, tendo paciência, esperando o prato que vem, apreciando o que está na nossa frente, encarando e compartilhando todos que estão ali ao redor da mesa. Uma questão que é muito importante que nós entendamos é sobre a gratidão, que é uma palavra tão falada e pouco refletida. Muitas vezes confundimos gratidão com educação. Muitas vezes confundimos gratidão com uma oração. Por exemplo, quando você recebe a ajuda de alguém e você fala gratidão, o nome disso não é gratidão, é educação. Você está agradecendo. Quando, por exemplo, você fala assim, não, eu sou grato, eu vou à igreja, eu faço as minhas orações e tudo mais, o nome disso, novamente, não é gratidão, é oração. Enfim, poderíamos aqui colocar N exemplos. O que seria, então, a gratidão? Como que, através desse conselho filosófico de encarar a vida como um banquete, aprender a apreciar as coisas, ter essa mudança de olhar, como que todas essas coisas estão ligadas com a gratidão? Qual a importância de entendermos sobre a gratidão e aplicarmos ela no nosso dia a dia? Você realmente é uma pessoa grata? Vamos nesse vídeo, a vida é como um banquete, refletir sobre isso e ver de que formas estamos deixando de ser gratos e como então podemos aplicar essa gratidão no nosso dia a dia? Vamos lá? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supera-te a ti mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao conjunto de vídeos intitulado Estudo do Viver, inspirado na obra A Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label. Lembrando que os capítulos desse livro que inspiraram o vídeo de hoje estão na descrição, como também um link em que você pode estar adquirindo essa obra. Não deixe de compartilhar essa série de vídeos com os amigos de vocês, de interagir nos comentários, de se inscrever no canal. Lembrando que se você se interessar por esses vídeos, ficou curioso também com as séries e com os vídeos anteriores, basta entrar no canal, ir na playlist e procurar então a playlist Estudo do Viver. Na aula de hoje nós estaremos falando a respeito da gratidão. Encarar a vida como um banquete, como diria o filósofo estoico Epíteto. Vamos juntos aqui tentar entender um pouquinho como seria encarar a vida como um banquete e como podemos fazer isso e o que tudo isso tem a ver com a gratidão e que benefícios isso traz para o nosso dia a dia. Vamos juntos? Bom, iniciando o nosso vídeo com um conselho que Epíteto nos dá. Encare a vida como um banquete. É interessante pensarmos nisso. Vamos usar da nossa imaginação. Encarar a vida como um banquete. Então imaginemos que nós vamos participar então de uma grande ceia. Então nós temos um traje correto, temos a maneira correta de sentar à mesa, aguardamos os momentos adequados de cada prato, temos ali a entrada, o prato principal, a sobremesa, apreciamos as bebidas, apreciamos as pessoas que estão ali ao redor, apreciamos as conversas. Essa metáfora, se analisada, ela diz muito bem sobre como nós deveríamos nos comportar diante da vida. Aqui nós poderíamos pensar em várias questões. Primeiro, sobre a moderação. De entender que a vida não é consumir cada vez mais e mais. E, de novo, não estamos aqui falando somente dos aspectos físicos do alimento, mas em todos os tipos de alimento da alma, o alimento da mente. Nós devemos ter a moderação. De novo, não é a quantidade de livros que você lê, mas a qualidade ali por trás. Não é a quantidade de atividade física que você faz, mas a qualidade por trás daquilo. Não é a quantidade de trabalho que você faz, mas a qualidade daquilo que você entrega. Ou seja, a moderação não é uma privação.
Na verdade, quando nós nos moderamos, nós nos permitimos a apreciar as coisas melhor. Então nós vamos observar que a moderação, ela não é uma privação. Na verdade, ela é uma maneira diferente, mais lúcida, mais consciente de ter prazer e aproveitar ali, de estar presente. Quando nós pensamos, por exemplo, em um prato e você tem muita comida ali, você fala, nossa, tem muita comida, então você acaba não apreciando muito ali. Nossa, vai acabar rápido ou tem pouquinho. Agora, quando colocamos o necessário e a gente aprecia pedaço por pedaço daquilo ali que nós temos, a gente começa a observar que isso nos ajuda a ter mais concentração, a ter mais presença. Então, isso é uma questão bastante interessante, que a moderação, ela me ensina a saborear aquilo que eu tenho. Além disso, uma questão bastante importante. Quando pensamos no banquete, nós temos que ter a paciência de esperar pela nossa vez. De esperar o momento certo. Ah, a sobremesa está vindo, mas ainda ela não chegou na minha mesa. Então eu tenho que ter a espera, saber esperar. E convenhamos, quantas vezes nós queremos as coisas não no tempo da vida, mas no nosso tempo. Talvez um dos nossos maiores sofrimentos hoje seja ocasionado pelo fato de nós não estarmos esperando o tempo da vida. Talvez aquilo que nós queremos realmente vai acontecer, mas nós queremos para ontem. E a vida sabe o melhor tempo para cada situação. Então nós precisamos entender que viver bem é aprender a saborear as coisas. Os momentos, as conversas, as pessoas, tudo que nós temos ali. Se for dormir, aproveite o sono. Se for tomar banho, aproveite o banho. Se for se alimentar, aproveite o alimento. É naquela situação ali ter a moderação. Todo excesso ele esconde uma falta e isso leva consequentemente ao desequilíbrio. Então quando Epíteto nos fala, encara a vida como um banquete, ele nos pede ali para que tenhamos paciência, saibamos ter ali de espera. Temos a moderação e de entender que essa moderação, a gente às vezes acaba tendo a falsa ideia de que ser moderado faz com que a gente não seja livre e que a gente se torne preso, sendo que na verdade é o contrário. Uma pessoa moderada, ela aprecia mais, ela tem mais prazer e ela se torna mais livre, ela não se torna escrava daquela situação, escrava daquela condição, então ela tem mais domínio de si. Lembrem-se, a liberdade ela está associada à capacidade que o ser humano tem de ter mais domínio de si mesmo. Aquele que tem mais domínio de si mesmo, cada vez mais tem mais liberdade. E isso é algo que nós sempre devemos refletir um pouco. Estou me tornando cada vez mais livre, ou seja, estou tendo cada vez mais domínio de mim mesmo? E aí é muito importante que quando nós pensamos a respeito desse banquete, nós tenhamos que entender que nós temos que agradecer aquilo que nós temos. E nesse agradecimento é muito comum que nós falemos, sobre a gratidão. Só que nós devemos entender que gratidão não é você agradecer pelo que você tem. Isso é educação. E muitas das vezes nós não entendemos o que vem a ser grato. Gratidão é a capacidade que o ser humano tem de mudar o olhar. É no lugar de problemas enxergar bênçãos. É no lugar de desafios enxergar oportunidades. Ou seja, uma pessoa grata, ela reconhece luz em todos os pontos. E a gente tem que entender que a gratidão é algo que deve ser praticado. Enquanto uma situação difícil vier, ao invés de pensarmos que ela é algo para nos derrubar, quando pensamos que ela é algo para me promover, para corrigir os meus vícios, para corrigir os meus defeitos morais, eu consigo exercer nessa mudança de visão, consequentemente, a minha gratidão. E aí a gente deve entender que a gratidão ela faz com que a gente enxergue as situações de uma maneira mais ampla. Ao invés de olhar uma situação e reclamar daquela situação, lamentar daquela situação, uma pessoa que tem a gratidão, ela enxerga aquilo de uma maneira mais ampla e ela passa a ver as coisas com maior utilidade. Ela vê que tudo tem propósito, que tudo tem porquê e que todas as coisas se organizam para o bem, para o crescimento dos indivíduos que ali estão envolvidos. E isso é algo que nós devemos refletir um pouco. E nós devemos entender que não existe bem individual que não esteja acoplado com o bem coletivo. É uma ilusão pensar que enquanto um sofre, eu não sofrerei.
Nós somos uma única família, a família humanidade. Nós deveríamos ser cidadãos do mundo e considerarmos uma única família, que é a família humanidade. E entender que a dor do outro, ela também me afeta. Entender que a alegria do outro também me alegra. Nós deveríamos exercer a capacidade de a cada dia colocarmos mais e mais pessoas dentro do nosso coração. Tem um filósofo indiano do século passado, chamado Nilakanta Srihan, em que ele diz: perca seu coração todos os dias e o encontre em todas as coisas. Olha que profundo isso. Em cada momento, em cada ser humano, em cada animal, em cada planta, em tudo, você encontrar um pedacinho da parte divina que tem dentro de você e nas outras pessoas. Somos um só, estamos conectados, somos interdependentes, em que cada um no seu devido lugar exerce seu papel e a harmonia então se estabelece a partir do momento em que nós respeitamos o lugar uns dos outros. Então nós devemos entender que não existe bem individual que não seja proveniente do bem coletivo. Você consegue imaginar como é possível estabelecer paz no mundo enquanto uma comunidade sofre, enquanto grupos guerriam? É incompatível. A paz verdadeira ela será estabelecida a partir do momento em que todos nós estivermos cooperando uns para com os outros. E devemos entender isso e lembrar da importância de, no nosso cotidiano, no dia de hoje, pensarmos: hoje eu fiz alguma ação em que eu não beneficiei somente a mim? Hoje eu tomei alguma decisão que eu não pensei exclusivamente em mim? Essas perguntas são necessárias e ajudam na expansão do nosso coração, do nosso crescimento. E aqui Epíteto vai nos deixar um conselho muito interessante, em que ele diz: jamais reprima um ato, um impulso generoso. Quantas vezes nós temos aquele impulso de: será que eu mando aquela mensagem? Será que eu falo para aquela pessoa que ela é importante? Será que eu ajudo aquela pessoa? E etc. E aí nós colocamos na nossa mente e começamos a inventar um monte de desculpas para não fazer. E ele diz: se tem um impulso generoso, ou seja, algo que vai ajudar alguém, em que você vai doar de si mesmo, jamais questione, vá e faça. Então, nossa, será que eu mando mensagem falando que aquela pessoa é importante? Mande. Nossa, será que eu ajudo aquela pessoa? Ajude. Jamais impeçamos o impulso generoso. Quais impulsos? Quer dizer que então todo impulso deve ser cumprido? Não. Qual que não deve ser cumprido? É aquele que não é generoso, aquele que não promove o bem, aquele que não promove a união, aquele que não promove amor entre as pessoas. Mas recebemos o impulso de querer ajudar, de sermos úteis, façamos. Não questionemos, não coloquemos desculpas, não fiquemos: mas e se? Não sei. Tenhamos coragem para ir lá e fazer. Devemos entender que a atitude mais nobre que um ser humano pode ter é quando ele pensa primeiro no outro, ao invés de si mesmo. E isso é algo que, convenhamos, já imaginou um mundo em que todos os seres humanos pensassem primeiro nos outros do que em si? Que mundo seria esse? É uma imaginação necessária e que convém a nós pensarmos: se queremos chegar a esse patamar de mundo, o que temos feito para nos aproximar dele? É uma boa reflexão. Assim, finalizando esse vídeo aqui, devemos entender alguns pontos. O primeiro: no fim das contas, viver não é uma questão de cada vez mais ter coisas, mas perceber as coisas melhor. Em outras palavras, não é consumir muito, mas aprender a saborear a vida como um banquete, não é isso? Além disso, lembrar que quando cultivamos a gratidão, a vida ela se amplia, porque a gratidão é a ampliação do nosso olhar sobre aquilo. E aquilo que talvez parecia escasso, nós vamos ver que era o suficiente que nós precisamos. Que aquela ideia que nós, nossa, eu estava faltando disso, eu estava precisando disso, aí a gente vai ver que a gente tinha o necessário, que nós sempre tivemos o necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Aquilo que parecia ser um obstáculo, na verdade, era uma oportunidade para que eu pudesse exercer potencialidades, capacidades que nem eu imaginava que eu teria capacidade de fazer isso. Mas a vida sabia. Além disso, é entender que ser moderado é um gesto de sabedoria.
Pessoas sábias são moderadas, que moderação não é uma limitação e não é uma privação. E entender que recusar os excessos faz com que nós tenhamos mais consciência do que nós estamos fazendo e faz com que nós saboreemos melhor o que nós estamos desenvolvendo, consumindo, dialogando e assim por diante. E que quando nós sairmos dessa aula, possamos entender que quando o nosso olhar para o mundo se torna mais grato, mais paciente, mais aberto, o mundo tem a possibilidade de se tornar algo melhor. Porque, de novo, o problema nunca esteve no mundo, mas sim nas pessoas que o habitam, que ainda possuem suas limitações, que ainda pensam demais em si mesmo e pouco no próximo. Que quando nós começarmos a mudar esse olhar, começarmos a praticar a generosidade, começarmos a praticar o amor em ação, nós teremos ali, consequentemente, um desenvolvimento cada vez maior e melhor da nossa coletividade. E lembrar que a vida, com todos os seus pratos, como diria o epíteto, né, o banquete, seja um prato doce, um prato salgado, um prato amargo, ela é digna de um banquete. E que nós devemos sempre aprender a saborear com atenção, reverência e bastante respeito, tendo ali, em todas as situações, o traje adequado, a fala adequada. É considerar que a vida é algo precioso e que nós devemos, a todo e qualquer custo, valorizar. Bom, espero que esse vídeo possa ter colocado sementinhas de reflexões, que possamos ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, mudar as nossas percepções e cada vez mais exercer a gratidão. Lembrando que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então vamos juntos, nessa expectativa de mundo melhor, façamos a nossa parcela de contribuição para que então essa expectativa seja atendida. Um beijo no coração de todos, fiquem todos bem e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!